Aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, né, verso 10, a Bíblia diz assim, ó: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Paulo aqui, ele escreveu cerca de 4 cartas para os coríntios, na qual apenas 2 delas se encontram aqui nas Escrituras. E acredita-se que as outras 2, elas se perderam. E aqui em 2 Coríntios, Paulo ele sofre muito, né, com as acusações que são feitas por grupos de judaizantes, que de alguma forma não apoiava o seu ministério. E não era qualquer acusação que eles assim fazia, né, contra Paulo. Por exemplo, eles acusavam Paulo de ser mundano, pelo simples fato de mudar muitas vezes os seus planos de viagem. Também acusavam Paulo de não ter credenciais apropriadas para o ministério ao qual ele estava desenvolvendo. Diziam também que Paulo não aceitou a bondade ou a hospitalidade dos coríntios porque ele amava mais o povo da Macedônia. Incrível que pareça, mas eles acusavam isso perante Paulo, né? Diziam também que ele era fraco e carecia de experiências espirituais, como assim revelações, né? Como visões também. Diziam que quando você estivesse com Paulo, ele era desprovido de carisma pessoal quando ele falava e estava roubando o dinheiro dos irmãos. E nós percebemos que Paulo levou seu ministério praticamente sozinho. E eu costumo resumir a missão desse apóstolo dizendo que era Paulo de um lado e o restante do mundo do outro, levando a mensagem do evangelho aos gentios. Mas o mais interessante é que a força de Paulo estava no Senhor, a tal ponto de dizer que posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quem me dera, né? Se assim como Paulo, eu e você pudéssemos também falar isso, né? Viver isso diante das dificuldades da vida, tendo a plena certeza que é o Senhor que nos fortalece. Outro ponto a qual Paulo ele se apegou, é que nós também deveríamos, né, nos apegar, é a respeito da sua esperança na ressurreição. E devemos ler a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, com a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, onde Paulo descreve com mais detalhes a respeito da ressurreição. E o tema aqui do capítulo 5, né, descreve o desejo de Paulo estar ausente no corpo, mas presente com o Senhor. E alguns pegam esse ponto que Paulo aqui descreve, esse ponto de vista que Paulo aqui usa, né, para dizer que na morte a alma do cristão ela se liberta do corpo e volta lá para Deus. Olha, apesar de eu respeitar os que pensam assim, eu não posso deixar de dizer que essa é uma visão antibíblica. Porque aqui no capítulo 5, você deve ler o capítulo 5 juntamente com a carta de 1 Coríntios, capítulo 15, principalmente dos versículos 12 a 58, onde Paulo ele descreve sobre a ressurreição para os mesmos ouvintes, o povo de Corinto, na qual ele deixa bem claro que a ressurreição a ressurreição e o início da vida eterna, ela só ocorrerá na segunda vinda de Jesus. Assim como Paulo escreveu também aos Tessalonicenses, né, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, lá dos versículos 13 ao 18, para ser assim mais claro, né, mais objetivo, você pode ler também 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 a 18, que ele vai falar também ali a respeito da ressurreição na vinda do Senhor. E outro ponto que nós devemos também estudar
É o simples fato de a Bíblia dizer que os mortos não louvam o Senhor. E isso está lá no Salmo 115, verso 17. Também no Salmo 146, verso 4, diz que na sepultura, né, perece todos os seus pensamentos, toda a sua consciência deixa de existir. Lá em Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 5, diz que os mortos não sabem de coisa alguma, não tem eles recompensa, e ali também na sepultura não há obra, não há projeto, não há conhecimento, também não há sabedoria alguma. Tanto Eclesiastes 9, verso 5 e o verso 10 também. Ou seja, os mortos estão nesse momento em uma espécie de sono. Assim, quando nós dormimos, né, e não sabemos de nada o que aconteceu ao nosso redor, assim também se encontram os mortos. E quando Paulo ele procura falar, ou ele diz, né, que melhor seria estar ausente no corpo e presente com o Senhor, ele está fazendo aqui um contraste da vida nesse mundo com a vida celestial, vida eterna. E nós vamos perceber no capítulo 5 que Paulo faz o uso das palavras tabernáculo, ele faz o uso da palavra também casa, edifício, tenda, que na Bíblia é uma metáfora para corpo. Por exemplo, Jesus, João escreve lá no capítulo 1 que Jesus tabernaculou entre nós. João 1, verso 14, que ali fala da encarnação de Cristo, que em corpo habitou entre nós. Também em 1 Coríntios capítulo 6, escrito pelo próprio Paulo, né, ele vai dizer que o nosso corpo ele é tabernáculo do Senhor, ele é habitação do Espírito Santo, ele é santuário do Espírito Santo. Pedro também, lá na sua segunda carta, no capítulo 1, verso 13 e 14, ele vai comparar o corpo humano a uma tenda, a um tabernáculo, né? E por que Paulo, então, ele faz o uso dessa metáfora? Ele faz o uso dessa metáfora no sentido de que a tenda e o corpo, eles são bem parecidos. E isso era natural para o apóstolo Paulo, porque ele era um construtor de tendas. Ele trabalhava com tendas, ele sustentava com tendas. E quando ele traz essa comparação, ele está dizendo o seguinte, que tanto a tenda quanto o corpo provém da terra. Os dois são temporários em natureza, né? E ambos também são destruídos. Por isso ele descreve melhor estar com o Senhor. Por quê? Porque ele sabe que na volta de Jesus receberemos um corpo incorruptível, revestido da imortalidade, como está lá em 1 Coríntios capítulo 15. Ele sabia que chegaria um momento em que não mais passará por perseguições, dor, escassez ou morte. Só que Paulo, ele chama a minha e a sua atenção para que um ponto muito importante, que um evento que irá acontecer antes mesmo de se cumprir todos os privilégios, né, que Deus deseja dar a mim e a você na vida eterna. Por exemplo, ele disse no verso que nós lemos, né, de 1 Coríntios capítulo 5, verso 10, que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo para receber segundo o bem e o mal que tiver feito com o nosso corpo ou com a nossa vida. E a pergunta que eu faço a mim e desejo que você faça também a você mesmo é o seguinte: o que você tem feito com a sua vida? Na sua vida hoje, você tem feito mais o bem ou o mal com o seu corpo ou por meio do seu corpo? Se eu e você fôssemos levados hoje perante ao tribunal de Cristo, agora, nesse momento, nós estaríamos salvos e receberemos de suas mãos a vida eterna? Ou estaríamos
completamente perdidos. E sabe, louvado seja o Senhor, porque o verso que nós lemos, de 1 Coríntios 5, verso 10, diz que nós não vamos comparecer diante de pessoas, porque o julgamento de pessoas são falhos. E todos nós, diz a Bíblia, todos nós somos pecadores, que está lá em Romanos capítulo 3. Mas diz também que nós iremos comparecer diante do tribunal perante Cristo, porque somente Ele tomou sobre si o meu e o seu pecado, tomou sobre si as nossas dores, tomou sobre si aquilo que nós merecíamos. Ele tomou sobre si a vida que pertencia a nós, para que nós pudéssemos viver a vida que pertencia a Ele. Ele é o Cristo que não aponta o meu e o seu pecado. Ele pega esse nosso pecado e lança nas profundezas do mar. E o mais interessante é que muitos hoje gostam de pescar com anzóis grandes, né? E a todo tempo traz para a superfície o pecado que Cristo já pagou, o pecado que Cristo já perdoou. Por isso, hoje, eu quero convidar você a receber, assim como eu, o perdão do seu pecado. Quero convidar você a receber nesse momento o perdão de Cristo, a começar uma nova vida, a se entregar a Ele, aceitar o seu sacrifício em prol de cada um de nós e escolher viver hoje uma vida tendo como base a palavra de Deus, que é a norma de conduta para todos nós cristãos nessa terra. E sabe, se prepare, porque o céu logo muito em breve irá se abrir e Cristo virá para buscar a mim e a você.